A Escola de Esporte com Coração da Nova Acrópole está realizando a sua terceira temporada aqui na Academia Olímpica Internacional, em Olímpia. E um dos temas que vai ser abordado é o tema do ADT, que é um tipo de felicidade muito necessária para a nossa sociedade hoje em dia. Só que muitos de nós, inclusive muitos dos membros do Comitê Brasileiro Pierre de Coubertin, do qual faço parte, e membros do Comitê Latino-Americano de Estudos Coubertinianos, comentam que é muito difícil definir ADT, porque ADT é uma postura diante da vida. E diante de tudo que eu tenho lido e estudado, eu tenho refletido sobre essa ideia. E fiz um paralelo sobre outras virtudes, como a generosidade. A generosidade, ela não pode ser compreendida por uma pessoa que não é generosa. Uma pessoa generosa, ela se sente feliz recebendo as pessoas que ela ama. Quando ela recebe a sua família em casa, ela pensa no sobrinho que não come carne, pensa no irmão, pensa no que a mulher do irmão gosta e vai preparando toda a casa, todo o ambiente e se sente feliz ao preparar. Porque ela vai chegar nesse momento de felicidade em que ela vai receber as pessoas. Quem não ama, pensa. Eu estou aqui trabalhando o dia inteiro, está todo mundo se divertindo lá fora e eu estou aqui me ferrando. Quer dizer, a pessoa que não é generosa, ela sente a generosidade como um mal, porque ela sente que está oferecendo alguma coisa e vai perder. Então aqui a gente começa a classificar dois tipos de pessoas, onde uma não consegue entender a outra. E talvez a nossa sociedade não consiga entender a ADT, porque a gente não viva o ADT. Não de maneira corriqueira. E talvez isso seja um ponto fraco da nossa sociedade e da nossa educação. Por isso, o Pierre de Coubertin ele fala sobre a necessidade de resgatar o que é ADT. Bom, ADT tem a ver com Ares, que é o deus da guerra. Em Roma ele vai ser chamado de Deus Marte. Ele representa a vontade que abre caminho na matéria e que muitas vezes destrói algumas coisas para que essa vontade seja realizada. Mas a gente vive numa sociedade onde tudo é muito fácil, onde as pessoas elas não precisam exercer muito a vontade e o esforço. Muito pelo contrário, as pessoas estão buscando a felicidade a curto prazo. E isso tem a ver com o que alguns estudiosos têm chamado de dopamina barata. O celular oferece uma felicidade rápida. As redes sociais, elas vão oferecendo uma satisfação imediata, a curto prazo. Jogo de videogame, isso para não falar também da pornografia e também do uso de drogas. Isso tudo está associado à dopamina barata, que é uma felicidade a curto prazo, mas que não se estende. Em contrapartida, o que se percebe é que o exercício físico ele faz com que o ser humano desenvolva uma dopamina a longo prazo. Com certo esforço, mas é uma felicidade que vai vir depois e que vai durar por muito mais tempo. Esse exercício de vontade, apesar da dor, apesar do esforço, apesar do suor, do cansaço, é algo que a sociedade não tem buscado. Nós somos uma sociedade que busca não sentir dor. Busca adormecer a consciência. E parece que sentir dor é um mal. As pessoas estão na busca do bem-estar.
O atleta, aquele que luta, isso é o que significa atleta na raiz da palavra, ele não está buscando o bem-estar. Ele está buscando estar bem, apesar das dificuldades. Porque a vida tem ciclos, a vida tem momentos. E a vida vai dar porrada no ser humano. O Rocky Balboa diz para o filho dele, não se trata o quanto você bate, se trata do quanto você aguenta, porque a vida vai te dar muito mais porrada do que qualquer um. E a vida vai te dar tanta porrada que você vai cair no chão. Mas você precisa ter força para levantar. Bom, aí a gente começa a falar um pouquinho mais do que é ADT. É essa vontade que, apesar da dor, apesar de não aguentar, saber que é preciso levantar e seguir em frente. O esporte, numa pequena medida, ajuda a gente a entender isso. Porque o atleta tem que dominar o seu físico. Ele tem que se esforçar. Ele tem que impor a sua vontade sobre a matéria. Tá bom, mas para que serve essa imposição da vontade sobre o físico? O que a gente está buscando? Porque Ares, deus da guerra, tem os olhos vermelhos. E os seus olhos vermelhos também estão associados ao amor, que está associado à generosidade que a gente falou no início. Além dessa vontade, é necessário ter um coração generoso. Platão ele fala, de que adianta jovens atletas saudáveis fisicamente se não contribuem para a sociedade? Platão ele lança a seguinte reflexão, são pessoas que, no sentido histórico, não vão ter peso nenhum. São pessoas inúteis quando não exercem o ato generoso. Então a ADT também tem a ver com a imposição da vontade sobre os egoísmos que cada ser humano carrega dentro de si. Porque da mesma maneira que eu tenho que dominar o meu corpo físico, eu também preciso dominar as minhas emoções. E da mesma maneira que eu preciso dominar as minhas emoções, eu preciso dominar a minha mente. E a minha vontade precisa governar sobre isso. Aí vem uma pergunta. Quem somos nós? Porque muitas vezes a gente acredita que nós somos as nossas emoções. Muitas vezes nós acreditamos que nós somos aquilo que nós pensamos. E o ser humano, segundo a filosofia antiga, está para além disso. Da mesma maneira que eu não sou meu corpo, que eu tenho um corpo, que eu habito esse corpo, e eu posso distanciar minha consciência do corpo e falar para o meu corpo, você vai continuar correndo, você vai continuar praticando atividade física, o corpo diz uma coisa, mas a sua consciência, olhando desde um ponto de vista superior, diz outra. Isso também acontece com as emoções. Da mesma maneira que as minhas emoções querem caminhar para um lugar de conforto, de tranquilidade, a consciência ela pode se distanciar das emoções e falar, eu não quero sentir isso. E o mesmo acontece com a mente. Às vezes a mente leva a gente para caminhos sem saída. Às vezes a nossa mente acaba justificando o ato de desistir. Mas a consciência consegue se afastar e falar, eu não quero pensar isso. E a consciência pode buscar essa vontade superior que governa e unifica todas as partes do ser humano. E quando essa vontade se manifesta, surge a ADT. A ADT é uma postura de vida que tem a ver com luta, tem a ver com a guerra, mas também é uma postura de vida que tem a ver com amor. Amor aos demais, amor à sociedade. Os guerreiros buscavam o Deus Marte. E pode parecer que um guerreiro é insensível, pelo contrário. Um guerreiro é tão sensível à dor da humanidade que ele dá a vida pela humanidade.
é que quando a gente fala de um guerreiro, a gente não está falando de uma sensibilidade débil. Um guerreiro, herói, que carrega eros dentro de si, que carrega o amor dentro de si, ele não se preocupa tanto com as suas dores. Ele se preocupa mais com as dores presentes na humanidade. E eu acredito que todo ser humano de coração bom sente dor ao ver alguém dormindo na rua, ao ver alguém pedindo esmola porque se rendeu às drogas, quando vê a corrupção. Mas infelizmente as pessoas têm anestesiado a dor e não têm refletido sobre a dor que nos ensina tanto. Arete tem a ver com suportar a dor e tentar entender o que ela nos tem a dizer. E agir como temos que agir. E aqui eu lembro o ensinamento de Siddhartha Gautama Buda, que fala sobre o processo da libertação da dor. O processo da libertação da dor não significa que a dor vai deixar de existir. Significa que apesar da dor, quem manda é minha alma imortal e eu vou fazer o que a minha alma imortal manda. Porque enquanto a gente estiver nesse mundo manifestado, nesse mundo de matéria, a dor vai estar presente. Mas eu não posso ser escravizado pela dor e deixar de fazer aquilo que a minha alma sonha. E o atleta, ele sonha com um mundo melhor. E por isso busca ser o melhor ser humano. Portanto, para que a gente possa viver em uma sociedade mais feliz, é necessário que existam seres humanos que busquem refletir e cultivar o Arete. Que essa força interior de seres humanos fortes, valentes e generosos. O céu e o inferno não é um lugar físico, é um lugar consciencial. Eu agora posso estar no inferno, eu agora posso estar no céu. Tudo depende de onde está a minha consciência agora. E provavelmente o céu não é um lugar onde as pessoas sonham em ficar deitadas na grama, no mar, sem fazer nada. Porque se o céu fosse de pessoas que não querem fazer nada, de pessoas preguiçosas, não seria céu, seria inferno. O céu é feito de pessoas valentes e generosas. Portanto, se nós queremos uma sociedade mais feliz, nós precisamos de pessoas valentes e generosas. Precisamos de seres humanos que compreendam o que é o Arete. Se você gosta dessas ideias e quiser se aproximar delas, sigam os nossos canais de Instagram, de YouTube, ou uma escola da Nova Acrópole e a escola de esportes, que promove esses valores.